Wellington, boa noite e bem-vindo também aqui à Hora 10 da noite. Boa noite, Dorival Doleste, boa noite, colega Sal, e também a você assistindo aqui ao Hora 10. É sempre bom estar aqui. Certo. É sempre um prazer muito grande recebê-los. Vamos então começar por olhar para as notas que fazem a atualidade. Vamos seguramente olhar para esta situação aqui da Rússia. Muito seguramente já se falou no sábado à volta deste assunto, mas o que surge mesmo de novo são os primeiros pronunciamentos de Prigozhin e também de Vladimir Putin à volta desta situação tensa que acabou por gerar também várias reações à volta do mundo e várias análises também, mas eu gostava mesmo de começar a olhar com vocês para estes pronunciamentos que acabaram de surgir a instantes. Wellington, que considerações é que podemos fazer? Dorivaldo, é o seguinte, eu vi tudo isso desde o sábado. É uma pena que eu não pude participar em direto do programa Conexão Angola, porque foi um caso excepcional para mim, mas eu, na interação com os meus colegas da equipe do programa, eu vim avisando que não existia nenhuma razão para toda aquela propaganda que foi feita em torno de um eventual golpe dentro da Rússia. Vimos nesse episódio, Dorivaldo, e os discursos de hoje, eles reforçam a minha teoria de que foi tudo isso um grande teatro. Um grande teatro que, como estratégia de propaganda de guerra, a Rússia conseguiu diversas vitórias. O Grupo Wagner, por 18 horas, ocupou a imprensa mundial. Se você for considerar que, por exemplo, um mundial de futebol ou uma Olimpíada, um patrocinador por 30 segundos paga 6,5 milhões de dólares por um evento como esse, então você multiplica isso, né? Divide 18 horas por 30 segundos, você vai encontrar quanto a equipe de propaganda da Rússia lucrou com a propaganda gratuita em torno do Grupo Wagner, que deixou de ser um grupo de mercenários terroristas e passou a ser um grupo especializado. Veja só que propaganda positiva. E a confusão que isso não causa na cabeça de quem, ao longo de mais de 2 anos, vem ouvindo uma propaganda numa lavagem cerebral da pseudo-imprensa ocidental, que trabalha como máquina de propaganda, chamando o Grupo Wagner de terrorista. Então, olha que vitória positiva de imagem. Depois, disseram que Putin iria cair. Não é? Houve um chamamento às ruas, não houve resposta da sociedade. Então, foi provada uma popularidade elevadíssima de Vladimir Putin e também foi comprovado que ele exerce uma capacidade de resolução dos problemas sem precisar do uso das armas. E se eu tivesse ali como consultor de Putin, eu ainda iria sugerir a ele que o direito à manifestação é livre na Rússia para acabar de banalizar toda a propaganda contrária à Rússia. E hoje os discursos que foram feitos por ele, falando sobre a unidade do país, agradecimento ao povo, às tropas, aos próprios quadros do Grupo Wagner, tudo isso reforça que aquilo que aconteceu foi o Grupo Wagner deslocou de uma área da Ucrânia, passou próximo de Moscou, a capital, bebeu água e foi para 100 quilômetros próximo de Kiev. Foi isso que aconteceu. Uma grande estratégia de propaganda, enquanto todos discutiam um golpe que não existiria jamais, não é? O Grupo Wagner fez uma mudança de posição militar estratégica e acabou por também se fortalecer, evitando, talvez daqui para frente, o nome Grupo Wagner, para evitar processos, sanções e uma série de outras coisas, e até a necessidade de reparação junto às famílias dos contratados que foram mortos em combate. E com isso, recomeça a vida com outro nome,
os quadros incorporados às Forças Armadas russas, e tudo daqui para frente segue sem nenhuma alteração na operação especial militar da Rússia dentro de solo ucraniano. E para fechar aqui o meu comentário sobre esse tema, Dorivaldo, eu gostaria de falar que toda a propaganda do Ocidente foi uma torcida para que o grupo Wagner derrubasse Putin, ou seja, é a única chance que a NATO tem de derrubar o presidente russo e de derrotar a Rússia é através de um grupo russo, ou seja, chance zero. Vamos então olhar para o segundo assunto desta noite, enquanto esperamos o que é que a história vai ainda acabar por revelar à volta deste cenário. Wellington Mitsotakis ganhou as legislativas com maioria esmagadora. Vamos agora olhar para a Grécia. Como é que encara este novo momento aqui? Eu encaro como uma manifestação natural diante das aspirações do povo grego ante aos desafios, especialmente na questão da imigração, que tem sido um tema de debate até internacional. Não é? A porta de entrada para muitos refugiados é a Grécia. A situação entre a Grécia e a Turquia, que tem sido conduzida com uma certa firmeza pela autoridade grega, e também os desafios da economia que estão aí postos, e por isso não apenas uma vitória do que tem sido chamado de direita, né, pela imprensa, mas também como uma grande derrota daqueles partidos que há poucos anos recebiam o apoio massivo da população e que não souberam representar de acordo com a expectativa criada nos discursos. Então, eu vejo que esse novo mandato de Mitsotakis será um mandato forte, porque a vitória nas urnas foi esmagadora, certo? E com isso, uma maioria também esmagadora nas urnas, né? Isso também é interessante para a questão da formação dos assentos parlamentares. Isso dará conforto para pôr em prática determinadas políticas que, sem essa maioria, jamais poderiam ser implementadas. Agora, do ponto de vista humanitário, vamos falar assim, eu vejo que haverá endurecimento, mais dificuldades ainda para o ingresso de refugiados. E, como sabemos, Dorivaldo, esse problema não é um problema da entrada, é um problema das razões que motivam as saídas dos países de origens dessas pessoas em desespero. Então, é algo que certamente voltaremos a debater aqui no programa, porque mexe com uma situação de desespero de muitas pessoas que buscam uma expectativa menos dramática de vida a partir da porta de entrada na Grécia. Então, os desafios, como eu falei, da economia são grandes e dificilmente serão contemplados, porque a situação da Grécia, ela decorre dos equívocos de 2013 e com Tsipras, e agora os reflexos estão chegando com essa crise renovada pelo pós-Covid e também a atenção da Ucrânia com a Rússia, para além daquilo que eu falei sobre essa instabilidade entre Grécia e Turquia. Portanto, Dorivaldo, Aleixo, o novo mandato pode até politicamente ser considerado um mandato mais confortável, mais forte, porque essa foi a resposta nas urnas. No entanto, os desafios são muito maiores do que os apresentados no início do primeiro mandato. Então, vamos ver como é que tudo isso será conduzido para que possamos avaliar se essa força das urnas será revertida em bons resultados para o povo grego.
Vamos ouvir também aqui o Wellington. Wellington, estes resultados e cenários também que foram vividos nas eleições da Guatemala podemos associar a um reflexo de quê exatamente? Olha, Dorivaldo, vários são os aspectos. A população da Guatemala está desacreditada em relação à representação política. Esse é talvez o principal aspecto e talvez a razão do medo, até mesmo da legitimação, que foi colocado aí pelo colega Sal com detalhes assim importantes sobre a questão do percentual de votos obtido por cada concorrente. Foram muitos os concorrentes, né? E com isso houve uma distribuição muito grande, o que impediu que um deles chegasse a uma maioria que justificasse uma vitória já numa primeira volta. O que surpreende aí, Dorivaldo, não é a ex-primeira-dama Sandra Torres ter chegado como a candidata mais votada. Mas o Bernardo Arévalo, que não constava nos inquéritos de opinião pública, entre os mais populares, ou seja, ele não era visto como um candidato capaz de disputar uma segunda volta. E isso foi a grande surpresa do processo eleitoral. Certo. Como a participação popular foi pequena, quem vier a ser o vencedor nessa disputa, e olha que estamos falando aqui sobre dois candidatos de esquerda, não é? Eles terão que estar unidos de qualquer maneira. Eles não podem ser oposição destrutiva. Eles precisam de um exemplo positivo a partir da campanha para que o vencedor possa conduzir o seu mandato. Do contrário, já teremos aí um eleito com características muito fortes de fragilidade, diante dessa falta de representatividade que foi comentada aqui e que é uma verdade absoluta através dos números apurados, dos votos apurados, perdão. E um outro aspecto, Dorivaldo, é que a bandeira de combate à corrupção que levou, aí sim, o grande trunfo Certo. do Bernardo Arévalo foi a bandeira do combate à corrupção. Sim, estava distante. Então, o vencedor tem que trabalhar essa bandeira, seja a Torres ou seja o Bernardo. Quem vencer terá que trabalhar essa bandeira para que possa conquistar a confiança da maioria do povo da Guatemala. Então, é uma eleição muito disputada e que teremos aqui um resultado ainda imprevisível. Vamos aguardar o andamento da campanha para esses dias que antecedem a segunda volta e aí sim teremos um prognóstico melhor. Vou apenas agradecer mais uma vez aqui a presença do Issa Agostinho e do Wellington Calazans. É um prazer sempre tê-los aqui no Hora 10 da noite. Já não temos tempo para mais análise. Vou simplesmente desejar boa noite aos dois e dizer que contaremos com vocês para uma próxima oportunidade. Prazer é sempre meu. Boa noite, um grande abraço. Grande abraço. Boa noite.